Olá, seja bem-vindo ao curso de Projeto de Redes de Distribuição Urbana da Proenge Cursos. Vamos dar início ao módulo 8 do curso de projetos. Você irá conhecer a norma de compartilhamento de infraestrutura de redes de distribuição. Esta norma tem por objetivo estabelecer os procedimentos técnicos e operacionais que são aplicáveis ao compartilhamento de infraestrutura de rede de distribuição aérea de energia elétrica, isso na área de concessão aqui da Copel Distribuição, garantindo assim a segurança, a qualidade e a confiabilidade dos serviços públicos de energia elétrica, que é o objeto de concessão aí estabelecido pela ANEEL. Para a elaboração desta norma, foi considerado os padrões definidos nas normas técnicas da Copel e na norma ABNT-NBR 15.214/2005, de redes e distribuição de energia elétrica. E nesta aula, você conhecerá o seu campo de aplicação e algumas definições importantes. Vamos lá? As prescrições que estão contidas nesta norma, elas vão se aplicar aí às ocupações de infraestrutura das redes de distribuição aérea de energia, intenções secundárias e primárias até 34,5 também, tanto na área urbana quanto rural, por essas redes de telecomunicações e para colocação de placas de transporte coletivo também, identificação de logradouros, todas essas situações, elas podem utilizar aí essa norma como base. Então, para que você possa aplicar essa norma, primeiro você precisa conhecer um pouquinho das normas de projeto de redes, ou dos manuais de instruções técnicas, ou mesmo das normas de montagem. No caso das normas de projetos, nós temos aí a rede de distribuição urbana, nós temos o projeto de rede de distribuição rural, de rede compacta, de rede secundária isolada, norma de iluminação pública, de dimensionamento de estruturas, de desenho, que você tem que seguir o padrão, para você fazer o seu projeto de compartilhamento de estrutura, você tem que utilizar a simbologia que a concessionária utiliza. Você tem lá os manuais de instrução técnica, onde você pode ter as referências sobre aterramento, sobre níveis de tensão, sobre os procedimentos de execução desse tipo de trabalho. Além disso, você tem disponível para você as normas de montagem, onde você tem a norma de rede aérea, de rede compacta, de rede secundária isolada e de iluminação pública. Então você tem aí todas as informações que você precisa. Tudo isso aí disponível no site da Copel e que você pode consultar. A Copel Distribuição, ela é uma empresa que é detentora da infraestrutura da rede de distribuição aqui no Paraná. Ela atende aí 392 municípios, dos 399 ela atende 392 municípios e atende um município de Santa Catarina também. Ela tem uma infraestrutura de rede até 34,5 kV, que é o que a gente vai utilizar aí para se basear para essa norma que nós vamos trabalhar. E a Copel, distribuição, a gente vai chamar ela apenas de Copel, tá? Então, a ocupante é a empresa, é uma pessoa jurídica que é detentora da concessão, autorização ou permissão, ela tem permissão para explorar os serviços de telecomunicações e outros serviços públicos que seja também de interesse coletivo, prestados aí pela administração pública ou por empresas particulares que ocupam a infraestrutura da rede de distribuição, que também aí é disponibilizada para a Copel. Então, das ocupantes a gente pode ter a NET, a Claro, a Embratel, a Sercontel, que tinha aqui em Londrina, a empresa Vivo, a empresa TIM, todas elas são ocupantes, Mesmo a prefeitura, Sanepar, por exemplo, empresas públicas também, elas podem ser aí consideradas as ocupantes. A contratada, na verdade, é a empresa que presta serviço ao ocupante nos postes da rede de distribuição de energia. Nós temos ali o ponto de fixação, o ponto de instalação do suporte de sustentação mecânica do cabo de telecomunicações ou a cordoalha da rede de telecomunicações da ocupante. Ele tem que estar localizado dentro de uma faixa de ocupação que é destinada aí ao compartilhamento de postes. Aí nós temos também a faixa de ocupação. A faixa de ocupação, na verdade, é o espaço no poste da rede de distribuição aérea, onde são definidos pelas empresas aí os pontos de fixação que são destinados ao compartilhamento com agentes do setor de telecomunicações.
e o espaço destinado à fixação de placas de transporte, no caso do transporte coletivo, né, a identificação de logradouro público. Então aqui a Copel, por exemplo, ela tem um espaço em que ela permite que sejam fixados aqui os pontos de compartilhamento de estruturas com terceiros. Aqui então vocês vão perceber que eu tenho aqui, né, o meu espaço para minha rede primária, o espaço para a rede secundária e o espaço aqui para minha rede de telefonia, que vai de 5,20 metros a 5,70 m. Então esses pontos de fixação aqui até, pessoal, são os pontos onde vão ser aplicados aí os esforços nas estruturas, por isso que a gente precisa conhecer bem dessas normas para que a gente possa aí fazer da melhor maneira aí o nosso projeto. A rede de distribuição aérea, na verdade, são as infraestruturas que são utilizadas pelas redes de energia até 34,5, que são pertencentes aí nesse caso aí à Copel, e que podem estar localizados tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. Nós temos ali também os equipamentos, né, que são dispositivos de propriedade da Copel e que têm a função de transformação, de regulação, de proteção de manobra, que é necessária para a prestação de serviços. Então aqui nós podemos ter aqui os equipamentos da Copel transformador, um trip saver, que faz o papel de uma chave religadora, por exemplo, uma chave religadora monofásica, uma chave fusível, um religador. Tudo isso são equipamentos que nós temos, e é importante que vocês saibam que no local onde existem esses equipamentos não é permitida a fixação o encabeçamento de cordoalhas de empresas aí de telecomunicações. Então é muito importante vocês estarem familiarizados com isso aí também. Nós temos a cordoalha de aço, né? A cordoalha que nós utilizamos para telecomunicações é uma cordoalha de 4,8 milímetros. Essa é a cordoalha que deve ser utilizada, apenas essa cordoalha que é permitida. Ela é um cabo de aço ou ela pode ser de cabo de aço ou de material dielétrico, e ela é utilizada para sustentar os equipamentos e os demais cabos do ocupante que neles estiverem presos ou espinados. Nós temos o cabo da rede de telecomunicações, que pode ser um cabo metálico, um cabo óptico ou um cabo híbrido. Pode ser também um cabo coaxial, né, cabo do tipo CCE ou fio externo, né, o fio drops que a gente conhece também, ou outro tipo de cabo que é utilizado nas redes de telecomunicações da ocupante e que também utilizam os pontos de fixação do nosso poste. O fio externo, né, que é o considerado fio FE, que é o fio drop, é um par de fio metálico aí utilizado pelo ocupante para ligação individualizada dos seus clientes. Então isso aqui a Copel também permite a utilização desses cabos. Nós temos uma faixa de segurança para manutenção aí da infraestrutura. É uma área em torno de uma rede de distribuição aérea da rede de energia que não deve ser ocupada por outra infraestrutura de terceiros, né, até por motivo de segurança e do serviço de manutenção preventiva ou emergencial. A solicitante ali é a pessoa jurídica de administração pública que solicita o compartilhamento desses postes, né, para você até também colocar placa de transporte coletivo ou a identificação de logradouros. Então, dentro dessa faixa de segurança, por exemplo, abaixo da luminária aqui é onde você pode utilizar aí os cabos, a fixação dos cabos de telecomunicações, não atingindo aí a área que é considerada área energizada. Conforme o plano de ocupação da Copel, né, são disponibilizados aí no máximo até 4 pontos de fixação dentro da faixa de ocupação aí na infraestrutura, que é destinada ao compartilhamento com agente de telecomunicações, conforme também a análise da viabilidade técnica. A aplicação dessa norma não dispensa ao ocupante da responsabilidade quanto a aspectos técnicos que envolvam a instalação da sua rede de telecomunicações, como projeto, construção, qualidade de serviço e materiais empregados. Nesse caso aqui, conforme eu comentei, nós temos aí uma faixa de meio metro para a gente utilizar, né, de 5,20 a 5,70, por exemplo, é o limite máximo aqui da colocação dessa faixa para as ocupantes, né? Então não é permitido aqui no estado do Paraná a fixação de mais pontos. Tem algumas situações que podem ser tratadas aí de uma maneira diferente, principalmente quando você tem uma rede secundária isolada, né? Então são casos que são tratados à parte
para a instalação aí dos pontos de fixação. Por isso que vocês vão ver no projeto que a gente é obrigado a indicar quais são as ocupantes que estão utilizando ali a infraestrutura dos postes aí de energia da concessionária. Nós temos aqui algumas condições gerais. O esforço mecânico da rede de telecomunicações, que é projetada aí pela ocupante, se ele for somado com os esforços existentes dos demais usuários, né, e de tudo que você tem ali instalado nesse poste, ele não pode exceder a resistência nominal do poste. Então, se ele exceder, ele tem que ser substituído de acordo com as modalidades aí de execução que são previstas no contrato. E se houver necessidade de adequação da rede de distribuição para que seja feito o compartilhamento da rede, a ocupante ela tem que contratar uma empreiteira que seja cadastrada ou habilitada na Copel para elaborar e construir o projeto aí de reforço ou de readequação de rede. Ou procurar algumas empresas, né, que tem, na verdade você pode contratar a própria Copel para fazer esse serviço ou contratar uma empreiteira para fazer a sua rede, aí, a sua substituição aí de maneira particular. Então, os esforços de flexão eles tendem a inclinar o poste. Por isso que para o dimensionamento da estrutura somente é permitido você utilizar como base a resistência nominal do poste, ou seja, quando a gente estava fazendo o nosso cálculo de dimensionamento de estruturas, a gente considerava 40%, né, no esforço, né? Então, por exemplo, se eu tivesse ali um B600 e eu fizesse 600 vezes a altura, né, se o poste é de 12, né, vezes 10 metros, vezes 1.4, ele daria 8.400 decanewton. Quando eu estou falando de compartilhamento de estruturas, eu não posso considerar esses 40% aqui. Ó. Os 40% ele só é considerado para os esforços de rede de energia, né? Não de cabo de telefonia. Então, toda vez que você for fazer o cálculo para verificar se você vai precisar trocar uma estrutura ou não, você tem que considerar a resistência nominal do poste. Então, tome bastante cuidado com isso. Aqui nós temos também o carimbo que é utilizado para liberação desses projetos. A ocupante ela só pode iniciar a construção da sua rede na infraestrutura da rede Copel após a liberação da Copel, e essa liberação ela se dá através de um carimbo de liberação em todas as pranchas do projeto de telecomunicações, e ele é obrigatório quando da construção aí na infraestrutura da Copel. E não é permitido executar o lançamento de cabo de telecomunicações ou da cordoalha em locais onde você precise adequar, né, a rede de distribuição aérea. Então, para esse local é obrigatório você aguardar aí a execução da sua rede. Então, nos seus projetos você pode simplesmente colocar esse carimbo aí também, né? Fica até mais fácil lá para o pessoal já fazer a liberação aí direta no projeto de vocês, né? Não vai nem carimbo, não vai um carimbo externo ali, né, que a empresa vai bater. Você pode colocar isso aqui no seu projeto. O ponto de fixação ele é definido como ponto de instalação do suporte de sustentação mecânica do cabo, do fio ou da cordoalha da rede de telecomunicações da ocupante. Ele tem que estar localizado dentro da faixa de ocupação aí destinada ao compartilhamento. Então aqui vocês vão perceber também que nós temos a identificação aí dos seus cabos, né? Então aqui vocês têm que tomar bastante cuidado, que não pode, se tiver 4 pontos aqui já, o seu projeto ele não vai ser aprovado, né? Você vai precisar aí de uma liberação talvez especial aí da empresa, mas a norma está bastante clara que o máximo que você pode ter de pontos para fixação aí de compartilhamento de estrutura são 4 pontos. Na próxima aula nós vamos comentar aí a respeito da elaboração dos projetos de compartilhamento de estruturas. Até lá!